Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao treinamento de formadores pessoais e acompanhadores. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Formador Pessoal, o Ministro da Misericórdia de Deus. Mas antes de nós iniciarmos, vamos rezar, pedir ao Espírito que venha nos conduzir e abrir o nosso coração, tocar a nossa razão, que cada palavra, que a palavra de Deus aqui meditada seja fecunda em nosso ministério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Entregando também a nossa vida, o nosso ministério nas mãos da Santíssima Virgem, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio, Santa Teresa e São João Bosco, rogai por nós. Bem, então nós vamos tratar agora do tema Formador Pessoal, o Ministro da Misericórdia de Deus. E antes eu quero pedir que você pegue a palavra em Efésios 3. Depois você for meditar um pouco mais sobre essa formação, sobre este tema, eu peço que você leia do 1 até o término deste capítulo, tá? Mas a princípio vamos pegar apenas um trecho, que é do 3, capítulo 3, versículo do 7 ao 12. Paulo vem dizer aqui na carta aos Efésios: desse evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi concedida pela operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas, para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes, por meio da Igreja, a uniforme sabedoria de Deus, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem ousamos nos aproximar em toda confiança pelo caminho da fé em Cristo. Então aqui Paulo, nesta palavra, ele vem narrar do seu ministério, aquilo ao qual Paulo foi chamado a exercer como servo de Deus. Então, aí pegando o gancho das palavras de Paulo, o que é ministério, Tainá? Se você for adentrar na palavra, no significado de ministério, ele vai dizer execução de uma função, Joga lá no Google. Execução de uma função, de uma tarefa, de uma obra, de uma atividade, um trabalho, E nós, como ministros desta misericórdia na vida do nosso formando, Nada mais é que um serviço que exige de nós responsabilidade, exige de nós uma disponibilidade, autoridade. Deus, através deste ministério de formador pessoal, de acompanhador, nos torna uma autoridade na vida do nosso formando. Exige de nós doação, responsabilidade, disponibilidade, a autoridade sobre a vida do nosso formando. E aqui eu vou dizer, além desta autoridade em hierarquia, uma autoridade espiritual sobre a vida do formando. E doação. Formadores pessoais, acompanhadores, estejamos disponíveis para os nossos formandos. Já é muito difícil para nós, acredito que
Não sei se você enfrentou essa dificuldade no início da sua caminhada, de se abrir, de confiar na vida daquele que foi dado para te ajudar, para ser o terceiro olhar sobre a tua vida. E muitos chegam assim feridos para nós, né? E quanto menos disponíveis nós nos colocarmos para os nossos formandos, menos confiança eles terão em nós. Esse pastor que é disponível, que é responsável, que exerce uma autoridade espiritual, que tem esta doação, vai conquistar ainda mais o coração desta ovelha, para que ela tenha mais confiança. Mistério, o que é mistério, né? Mistério, ele é um dom sobrenatural, é algo que nós não conseguimos explicar, que excede, que vai além da nossa razão, né? Que exige de nós vida de oração. Tainá, eu sou totalmente diferente do meu formando. Meu formando sei lá, no estado de vida, né? É matrimônio, eu sou celibato ou sou sacerdote. Eu não entendo muito assim, não tenho conhecimento daquilo que o meu formando vive, ou até mesmo na diferença da forma de vida, de profissão, enfim, de tantas outras culturas, né? Pois é, queridos, é mistério, porque não somos nós que fazemos, é Deus quem faz. Por isso que exige de nós vida de oração, porque não é por nossas forças, não é o nosso conhecimento, é sim a força que o Espírito Santo exerce sobre a nossa vida. É uma dependência total ao Espírito Santo. Ser formador pessoal é depender totalmente da graça do Espírito, depender deste mistério. E é ter uma abertura de coração, né, para viver este mistério. Se eu vivo somente ali na minha razão, no que eu conheço, no que eu toco, e não tenho uma abertura no meu coração, não tenho esta vida de oração, dificilmente eu conseguirei viver este mistério, que é a formação pessoal, que é o Espírito quem faz, né? Não somos nós que fazemos. Amadeu Tintino, ele vai dizer para nós, no livro, texto do livro Os Sentimentos do Filho, onde ele vai falar sobre formação na vida religiosa. Antes de tudo, a formação é ministério, serviço fraterno oferecido desde o início a quem descobre um projeto sobre si vindo do alto, né? Quem descobre uma vocação, que não diz respeito somente a ele, mas deve ser partilhado com outros. É também mistério, é ação divina que o Pai leva adiante com o poder do Espírito para moldar naqueles que ele chama a imagem do seu Filho. É ministério que faz mediação para o mistério. Então, ser formador pessoal, ser um acompanhador, é ser ministro do mistério por misericórdia e para a misericórdia. Por isso, formadores, antes de você entrar na vida do formando, antes de você tocar esta vida, esta vocação, você precisa descalçar as suas sandálias, tirar todos os preconceitos, julgamentos, opiniões que você traz da sua história de vida, daquilo que você conhece, de experiência. É a dependência total do Espírito, é Ele que age, né? Tirar as sandálias dos seus pés antes de você tocar o solo sagrado da vida do seu formando, antes de você tocar o solo sagrado da vocação do seu formando. Ouvir o formando sem julgar, acolher o formando com misericórdia, amar sem limites e caminhar juntos. O formador, ele precisa, antes de chegar com todas as armas e conceitos na mão, que isso nem pode acontecer, é ouvir aquilo que o formando tem a dizer. Né? Às vezes no meio comum você percebe alguma coisa ou chega algo no seu ouvido sobre o formando. Antes de você julgar e vier com todos os seus conceitos, escuta o seu formando. Ouve aquilo que ele tem a trazer para você. Qual que é a posição dele diante daquela situação, né?
acolhê-lo com misericórdia, amar sem limite e caminhar juntos. Pode ser, formador, que você tenha um formando que tem dificuldade de te procurar. Nem por, enfim, por não gostar de você ser algo pessoal, não. Às vezes é algo dele mesmo. Ou então, na correria da vida do seu formando é tão atarefado, né? Tem tantas tarefas no seu dia a dia e tudo mais que passa. Quando vê, passou o mês. Vocês sabem, na formação pessoal é necessário que nós busquemos por regra, né? No mínimo uma vez por mês o formador pessoal, ter formador, ter o acompanhamento. E às vezes o formando passou um mês, 2, 3 meses e nada do formando aparecer. Pois é, formador, não espere. Se você já percebeu essa dificuldade no seu formando, chame-o, converse. Não chega assim, né? Com todas as armas na mão. Ah, que você não tá fazendo formação, nananã. Não. Procura como você está. O que tá passando? Olha, eu estou aqui. Disponível lá, disponibilidade, né? No ministério. Estou aqui disponível para o que você quiser, conversar, partilhar. Hoje em dia, nós passamos por um momento que estamos nos habituando a fazer videochamada, tudo é online. Às vezes o formando tem essa dificuldade de estar presencial, liga, faz uma videochamada. Não espera grandes coisas para conseguir chegar na vida do formando. Se você já percebeu essa dificuldade que ele tem de te procurar, então vai você, pastor, ao encontro da sua ovelha e caminha junto com ele, né? Caminha ao lado, eu estou aqui junto com você em oração, né? Nos discernimentos, enfim, caminhar juntos. Como base de estudo para este treinamento, né, para este tema, eu vou deixar aí para vocês a bula da misericórdia do ano de 2015, que o Papa Francisco escreveu para nós na abertura do ano da misericórdia, que é assim, formidável esta bula, né? Não é algo que ficou lá somente no ano de 2015, mas que é muito atual para nós. Eu vou ler aqui um trecho do que o Papa Francisco fala para nós, mas eu peço, formador, que você adentre no estudo desta palavra, né? Desta direção do nosso pastor, do Papa Francisco, falando, adentrando mais neste tema da misericórdia. Ele vai dizer para nós na bula: nas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus como a de um pai que nunca se dá por vencido, enquanto não tiver dissolvido o pecado e superada a recusa com a compaixão e a misericórdia. Conhecemos estas parábolas, 3 em especial. As parábolas da ovelha extraviada, a da moeda perdida e a do pai com seus filhos, seus 2 filhos. Nestas parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas encontramos o núcleo do evangelho e da nossa fé, porque a misericórdia é apresentada como a força que tudo vence, enche o coração de amor e consola com o perdão. Eu vou me deter aqui apenas na parábola dos 2 filhos, né? Na parábola do filho perdido e o filho fiel, mais conhecida como filho pródigo. Só no trechinho aqui, depois você medita toda esta palavra, vai estar aqui no material de apoio também do slide, a passagem. Mas eu vou me deter aqui apenas no gesto, na expressão do pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço, cobrindo de beijos. Olha que linda aqui a expressão da misericórdia na figura do pai na parábola. E é isso que eu quero trazer aqui para você também, formador. Vamos nos atentar às nossas expressões. Vocês me conhecem, eu sou uma pessoa muito expressiva fisicamente, né? E é uma graça do Espírito mesmo em formação deter estas expressões, né? Diante daquilo que o formando traz para mim.
Como eu disse, o mistério, nós precisamos estar totalmente entregues à graça do Espírito Santo, porque é Ele quem faz, né? E esta misericórdia, essa expressão da misericórdia que nós devemos trazer para os nossos formandos, na formação, no acompanhamento, é uma expressão de alegria, não é uma expressão de morte. É uma expressão de festa, assim como o Pai, e não uma expressão de julgamento. É uma expressão de amor e não uma expressão de preconceito. Essas são as expressões de misericórdia. Às vezes você vai estar lá no acompanhamento, na formação, teu formando vai te trazer uma situação grave, às vezes até mesmo de escândalo. Sua expressão formadora é expressão de misericórdia. Não deve ser uma expressão de julgamento. De, ai meu Deus, eu não acredito que você fez isso, coisa louca. Queridos, é a expressão de misericórdia. Tomem cuidado com esta expressão do corpo. É acolher o seu formando. Caiu. Vamos recomeçar. Busque a confissão. Vamos buscar aí uma reconciliação consigo mesmo, com Deus. Reconciliar-se com os irmãos, dependendo da situação, né? Vamos recomeçar. Vamos voltar, né, ao amor, este primeiro amor de Deus. E vamos recomeçar. Não julgar. Peça a graça do Espírito diante da situação que o seu formando está te trazendo. Muitas vezes eu já me encontrei em formação pessoal, onde o formando estava falando e ali eu escutando e ao mesmo tempo rezando, que Deus me dá a graça de agir, de orientar, de cuidar diante desta situação. Vai rezando, vai pedindo ao Espírito, vai tendo esta docilidade na vida de oração. Exige de nós, formadores, para sermos ministros desta misericórdia, muita oração. Muita oração. Principalmente ali, né? Não tirando a atenção do que o formando está trazendo para você, mas colocando ali o tempo todo a oração, pedindo, Deus, olha, escuta isso também junto comigo. O que o formando está falando, faz de mim o seu instrumento. Faz de mim apenas um portador da tua voz, um portador da tua misericórdia, para chegar e alcançar e auxiliar este formando a voltar para ti, a semelhar-se a ti, a ter uma vida de virtude, a tornar-se cada vez mais semelhante a ti, Senhor. Né? Ali ter esta sensibilidade no momento da formação, a sensibilidade na expressão. O que é uma expressão de misericórdia? A expressão de misericórdia é a docilidade no espírito, é a capacidade de escutar, é apontar o caminho de crescimento para o formando. Errou, vamos levantar, vamos recomeçar, né? Ou se alegrar com as vitórias do formando, né? Apontar o caminho. Olha até onde você já chegou, olha o que você já conquistou, olha o que você já cresceu. Pode ser que o seu formando não consiga viver esta memória de amor na vida dele, né? Peça a graça do Espírito para fazê-lo viver também esta memória de amor. Pode ser que o seu formando se julgue muito, né? Se cobre demais. Aponte para ele, olha o que Deus fez na tua vida até aqui. Ah, Tainá, mas eu não tenho memória muito boa, não, para ajudar o meu formando a fazer memória disso. Então anote, tenha um caderno, tenha uma pasta onde você vai anotar, né, onde você vai ter muito zelo por ela, porque vai estar ali a vida do seu formando, anotar o que o seu formando trouxe até agora, o que ele já desenvolveu, o que vocês já conseguiram trabalhar em PVP de metas. Vai anotando. Se você tem essa dificuldade, é importante que você anote para ajudá-lo também a viver esta memória de amor. Ser intercessor, se colocar sempre na brecha. Quais são as intenções do coração do seu formando? O que ele precisa crescer? Pode ser que ele não consiga enxergar e nem na tua fala você consegue levá-lo a entender a ação de Deus, o caminho que ele precisa. Então reze, jejue, interceda, faça propósito de oração, faz novena, faz quaresma, use dos meios, das ferramentas para interceder pelo teu formando. Tempo e paciência. Não ficar ali, tudo bem que nós temos, pode ser um horário restrito, assim, sei lá, 1 hora,
passou disso já é muito, mas não fica contando o tempo. Se o seu formando tá ali, né, colocando, depositando a vida dele, né, naquela formação, não fica contando as horas, apressando. Tenha paciência com a vida do formando. Cada um vai ter um funcionamento. Vai ter aqueles que são mais rapidinhos, né, para entender ali o agir de Deus, e vai ter aqueles que vai levar um certo tempo para crescer, para adquirir as virtudes em determinadas situações, né? Ter perseverança e esperança. Meu amor, se você não tem esperança sobre a vida do teu formando, quanto mais ele, né? Vai junto, caminha junto ali, seja perseverante na vida do teu formando. Não desista dele. E tenha a esperança que Deus vai agir, que ele vai crescer sim, que ele vai adquirir as virtudes. Formar para a missão, formar o formando para sair de si, formar o formando para ir também ao encontro de outros corações e não paralisar em si. Amar como Jesus amou, ensinar sempre a recomeçar e ser sinal da misericórdia de Deus. Bem, irmãos, então é isso. Peço que eu tenha, espero que eu tenha conseguido chegar, alcançar a necessidade de vocês diante desse ministério. E como auxílio, né, e complemento a esta partilha, a esta formação, peço que leiam a Bula da Misericórdia. Ela é pequena, rapidinho você consegue ler. Reze com ela com as palavras do Papa Francisco sobre a misericórdia. Vou deixar um material de apoio para vocês no slide, onde vai ter as passagens que eu li aqui junto com vocês. E espero que consigam adentrar neste mistério, na misericórdia de Deus, para serem também ministros da misericórdia. Então é isso, meus irmãos. Que minha vida seja uma missa, uma sublime ação de graças. Deus os abençoe. Vindos de todo lugar e nação.